Ô Fabião, quando a gente tá falando sobre protagonistas, eu Uhum. sinto que muito do protagonista é a gente se enxergando nele. Porque a gente, às vezes, mais torce pelo protagonista, como se a gente estivesse no lugar dele ali, como se fosse uma Uhum. conquista nossa, do que qualquer coisa. Então, eu vou te dar um exemplo, ó. O Ash. O O Ash é o Ash. protagonista de Pokémon. Uhum. E ele. Todo mundo queria ser o Ash na época e tudo mais, só que passou determinado tempo, depois da nossa juventude, que a gente começou a torcer pelo Ash, né? A gente queria que ele ganhasse o campeonato, porque o Ash nunca ganhava uma liga Pokémon. E a Uhum. gente começou a torcer pelo Ash. Então acho que foram duas etapas assim, né? Quando você é mais jovem, você quer ser o personagem. Quando você é mais velho, você começa a torcer pelo personagem. Não deu Isso tempo de eu acontece com. torcer. Não deu tempo de eu torcer pelo Ash porque eu parei no Jotô. Mas isso acontece quando o personagem tem carisma? O carisma é sempre importante, né? Não só para o Pô, protagonista, eu acho que é o carisma é mais importante para importante? Não, Pra carisma qualquer é o mais personagem. importante para qualquer personagem, né? Cara, tem Você um personagem insuportável que é um personagem horrível que ele se carrega no carisma. Usa laranja e azul e virou reencarnação de não sei quem no futuro. acontece. Então, assim, tipo, o carisma é o mais importante, mas eu acho que o mais importante no caso do protagonista Hum. é ele te gerar um sentimento de empatia. Por isso, por exemplo, que a gente tinha aquela conversa de programas passados que o Kira, apesar de protagonista, era o vilão da história. Que você Então, não o queria, protagonista. assim, você Sim, queria acompanhar o vilão, Hoje a gente vai mas falar não de porque você tinha protagonista. empatia. Hoje a gente vai falar de protagonista ou de herói? Protagonista, né? Protagonista, apesar de que eu sei o que você quer fazer. Protagonista. Porque aí que tá, né? Mas os O dois casos Kira. funcionam. Não, o Kira é um protagonista, não é o herói, né? Do Não, que o Fábio falou, que ele sabe que eu quero fazer. Ah, não, tá. funciona. Mas é que, por exemplo, tipo, é porque esse protagonista, ele, tipo, como é ele quem move a história, porque ele é Não, pró-ativo, ele é o não, Fabião. protagonista. Não, mas a gente tem que enxergar a história por ele. Alguma coisa tem que acontecer para ele fazer algo. Esse é o Justamente. café com leite da historinha. Uhum, Tá? Tecnicamente, Não estou falando só de anime. Então, tipo, a gente precisa que esse personagem tenha que resolver um problema, não que ele necessariamente tenha um problema, mas ele tem que resolver um problema e um objetivo, ele tem talvez? um objetivo. Ele tem um objetivo. Sei lá, às vezes o objetivo é imposto a ele, às vezes ele tem um sonho, tal, não importa. Ele tem um objetivo, algo tem que ser feito e algo tem que ser feito pela visão dele pra você entender a história, ou por ele, talvez aconteça. Então assim, pra ter uma história... Mas é aí que eu queria chegar. Vamos parar nesse ponto aí. Você tem que enxergar através dele o que significa que você precisa estar, tipo, na mesma jornada que ele, como se fosse isso, porque chegou num ponto que o Kira, você já não tá mais na mesma jornada que ele. Você tá, às vezes, você tá quase sempre na cabeça do Kira, mas você não tá na mesma jornada que ele. Chega um ponto que eu, pelo menos, eu falei, eu tô começando a querer que ele se ferre o quanto antes. Não, porque o Kira, ele tem esse problema, porque assim, ele começa, entre muitas aspas, inocente. Assim, eu tenho o poder de fazer algo justo, mesmo que isso tenha que me tornar um justiceiro, porque eu não posso ser juiz e carrasco ao mesmo tempo. Tudo bem. Tecnicamente, o juiz não era ele. Né? Ele se enganou que ele não era o juiz. Fala, se as pessoas foram consideradas criminosas e elas são perigosas, pra gente não temer os criminosos, eu posso matá-los. Assim, mas não foi ele que considerou o cara um criminoso. A lei considerou um cara criminoso. Até que ele resolveu que a lei era ele. Beleza. Então, assim, ele se chafurdou na própria lama do que ele achava que era certo, porque ele, ao princípio, seguia a lei, que era, vamos dizer assim, a Constituição do Japão que tá lá. Mas não, eu acredito na Constituição japonesa, o que eles dizem que é crime tá certo, matar é errado, roubar é errado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A partir do momento que ele resolveu que era ele que mandava na regra. Se eu achar que você tem que morrer porque eu mudei a regra, você vai morrer. Então assim, você perde a conexão com o personagem. Talvez perca a empatia?
Você perde a empatia. Você vê, não, esse cara aí é um desgraçado. Aí sua empatia vai pro L. Isso. E aí ele se torna o protagonista? Ele se torna... Porque é engraçado, né? Porque, tipo, tecnicamente ele é o antagonista, porque a gente tá com o protagonismo inverso, né? No caso de Death Note. Uhum. O antagonismo é o bem. Aconteceu, sabe? Ô Chico, mas se a gente trocou, se a gente teve esse protagonismo inverso que o Fabião tá falando, né? A gente inverteu naquele momento ali a partir da visão de quem a gente tá vendo, né? Porque chega um determinado ponto que você para de olhar pela perspectiva dele, né? Mas ele continua sendo o protagonista ali do anime, né? Isso aconteceu realmente porque você perdeu a empatia? Ou isso aconteceu simplesmente porque ele perdeu o tempo de tela? Você começou a mostrar mais o L, e porque você mostrou mais o L ganhou agora o protagonismo. Não sei porque eu não consegui terminar de ver esse lixo. Na verdade, eu parei de acompanhar a jornada dele no terceiro episódio, que foi quando eu desliguei e não aguentei mais ver isso. Nossa, ele nem viu ficar ruim. Não, mas é porque começa aquele negócio de eu sou super inteligente, sou foda, me enche o saco. Eu tenho que me lembrar, né, que apesar de ser, assim, 2 anos mais novo faz uma diferença quando você vai ver Death Note em 2008. Então, né, você fica preso aí nessa situação. Então, mas aí você demanda de tempo de tela pra ter um protagonista? Mas se eu tenho um protagonista que não aparece muito... Então, mas aí que tá, quando tinha aquela dinâmica do L com o Light, né, juntos numa mesma sala, resolvendo um crime, enquanto você sabe que o culpado tá do lado do cara, né, e ele sendo todo dissimulado e cínico e mentindo tal, e se fingindo de bom moço, tipo, aquela dinâmica funcionava entre aqueles dois. Mesmo que você soubesse que o Light tá mentindo. Sim. Sabe? Era legal eles se fingindo de amigo, porque eles quase viraram, no fim das contas, né? Sim. Mas então, é porque assim, você pode ter 2 protagonistas na sua obra, né? Ou até como a gente falou de Kaguya, por exemplo, que o protagonista é o conselho estudantil. Todas aquelas pessoas, né? Não só uma pessoa. É óbvio que a gente vai ter mais tempo de tela que outros, né? Ô, Chico, mas aí não necessariamente o protagonista no caso do Saitama que não tem tempo de tela, por exemplo. Eu acho que ele é o herói principal. Não é o protagonista? Ele é. Não Mas sei. Protagonismo é complicado, porque é o que eu tava falando, tipo... Existe um problema, resolver o problema. Conflito. Existe um conflito e esse conflito move alguém. Normalmente move o protagonista. Porque era que nem na época de Bleach. Sabe? O protagonista é o Ichigo. A gente fala, o Ichigo é o herói dessa história, ele vai resolver o problema. Por quê? Por causa de um personagem principal. E Bleach brincava com essa dinâmica. Cada arco tem um personagem principal na qual o Ichigo tem que ser o protagonista dessa história para resolver um problema. Sabe? Resolver um problema, salvar o seu amigo. Ele fez isso todos os arcos, na verdade. Então, a gente cai nessa, tipo, protagonista é quem tá movendo a história. Então, assim, quando você tem um flashback de um arco e a outra piada da outra ideia, que do vilão é o protagonista da própria história, né, o herói da própria mente, a gente fica confuso, né? Tipo, o que é personagem principal com protagonista e herói? No básico, jornadinha do herói aqui, né, do Vogler, só que, protagonista, herói, personagem principal é a mesma pessoa. Que é o básico. Mas você vê que, principalmente o Japão, assim, ele gosta de brincar com essa parte. Tipo, pessoas têm sua importância. Mesmo, tipo, um personagem, sei lá, entre aspas, secundário. Nem... tecnicamente eu posso dar spoiler de Kaguya, mas eu não sei se eu quero dar spoiler da segunda temporada, mas da parte do final da segunda temporada lá, né? Eu acho que pode falar, porque a gente já falou disso no programa passado, né? De fato acontece. Então, assim, tipo, o Ishigami, ele é uma pessoa que foi escorraçada porque ele agiu da maneira que ele acreditava a ponto dele virar as costas pra todo mundo. Então, assim, tipo, ele agiu, ele tinha um problema, ele tinha o que acreditar pra resolver esse problema, ele resolveu o problema da maneira errada.
E as pessoas viraram as costas pra ele porque ele resolveu segurar a bomba sozinho. Ele não falou a verdade. Ele quis proteger tanto a amiga dele que ele não falou porque que ele bateu no namorado dela. Então assim, ele virou as costas pro mundo e ele é um pária porque teve um pensamento heróico da própria justiça dele, sabe? Okay. Então assim, tipo, ele é no ponto em que a gente para pra olhar o Ishigami e por que o Ishigami está no clube de torcida e ele tá lá sozinho, ninguém botou ele lá, não tem motivo pra ele estar lá. Ele chegou à conclusão sozinho de que ele tem que estar lá. Ele tem o protagonismo pra ele naquele arco. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Por isso que eu questionei o Chico aquela hora sobre o Saitama, porque quando vocês falam que o herói ele tá movendo a história, o Saitama, por exemplo, ele não tá movendo a história. Eu entendo que o Saitama não move a história. Não, a gente fala que o protagonista move a história, não o herói. Então tem uma... Você não tem essa linha então, entre o Saitama não é o protagonista. Quando, é porque quando um personagem o arco não no grupo, precisa né? que ele seja o protagonista, ele não é. Apesar de... Bom, eu não acompanhei, eu tô bem atrasado em One Punch Man, na verdade. Bem atrasado. Tipo... Talvez, mesmo que ele não esteja na história, existe algo dele que faz a história acontecer. Não sei, estou falando mais do básico. Né? Que às vezes acontece, não vou usar o personagem... Não vou fazer um arco com o Naruto. Mas a existência do Naruto é importante para os personagens desse arco porque o Naruto fez alguma coisa no passado. O Saitama só é o protagonista porque se não é ele não... a galera não derrota o vilão. Mas não é ele só é o herói, porque pelo que vocês estão falando, o protagonista é o que move a história, então eu acho que o que move se ele não a história chegar e não salvar... é ele. Se ele não chegar e salvar a galera ali, a galera morre e acaba a história. É que também boa parte do começo de One Punch Man, né, que é a parte que eu tô, as coisas acontecem porque ele tá lá. Metade das coisas acontece só porque ele tá lá. As coisas vêm... Os bichos gigantescos vêm destruir a cidade, porque eles querem destruir a cidade. Sim, e estranhamente ele está lá. E aí ele tá lá. Então, mas se juntassem os maiores heróis lá, a classe S lá, provavelmente eles conseguiriam, mas eles nunca estão lá. Se eles se juntassem, eles conseguiriam derrotar, aparentemente. Mas não, às vezes eles não estão. Mas eu sinto que o Genos, por exemplo, ele é muito mais o protagonista do que o Saitama, né? E o Saitama é o herói. Se a gente for distinguir, o Saitama é muito mais o herói e o Genos o protagonista. A gente tá muito mais na pele do Genos. Não é porque pode até ser, mas a história não roda em volta do Genos. Mas é aquela questão Sherlock Holmes, né? Sherlock. O nome do anime não é o do Genos, né? Então, é o mas... One por conta do Saitama, né? Mas até aí é interessante ler Sherlock Holmes porque quem tá contando a história é o Watson. Ora, então, temos o Sherlock Holmes. As partes que o Watson está falando da história e o Sherlock não está lá, sabe, tipo... Assim, acontece sem o Sherlock? Acontece. Vai resolver sem o Sherlock? Não. É que em termos Sherlock Holmes, os livros, entre aspas, são relatos do Watson, né? Inclusive a série Sherlock é muito boa, assistam. O Benedito Pepino Bete. Senhores, quando a gente tem um antagonista, e a gente falou um pouco sobre antagonista no nosso programa sobre criar vilões, a gente tem que ter nesse antagonista um pouco de protagonismo, né? Porque senão você não cria a empatia e senão você não tem a dualidade ali. Então, o exemplo de Naruto e Sasuke, por exemplo, pra mim é isso, né? Você tinha pessoas que gostavam muito do Sasuke, pessoas que gostavam muito do Naruto. Nossa, que fase Ficava ruim, aquela né, dualidade. Né? Oh, fase ruim, gostar do Sasuke é uma fase muito ruim da vida, né, cara? Velho. Puta não merda. Tá legal não, né? Não foi divertido. Quer dizer, não foi legal, eu acho. Aconteceu com todo mundo, cara. Então, assim, triste. Assim, sabe aquela... Né? Não é o único erro que o adolescente cometeu, então tudo bem, né? É o cara mais Ed, é o cara mais... era maneiro, assim, colado. Até você perceber que, tipo... Não, tipo, era maneiro, tá, a parte do Orochimaru. Exame Chunin, o Sasuke era muito bom. Depois que ele fugiu, você fala, tá, por motivo nenhum, mas tudo bem. Pessoas defendem. Pessoas estão erradas? Estão. Então, que nem... Uma parada do Naruto como protagonista é a aproximação do público, né? Ele, tipo, o povo geral se aproxima muito dele, assim, de ser, um cara
É um cara normal ali. Talvez até cagarem nisso e empatia, fazer ele então, ser um assim, herdeiro. Mas a o- empatia é a mesma coisa do Seiya, do cara que não desiste nunca, então, sabe? Não é isso. é mais importante pra mensagem pro povo japonês, né? A gente tem que lembrar dessa parte. Porque assim, tipo, a parte do não desistir, de seguir em frente, de tentar não se abater, né? Porque pô, a vida continua, tá ligado? E sei lá, se um terremoto destruir a sua casa, você tem que erguer outra casa e continuar, sabe? Exatamente. Então, assim, isso pega muito. Funciona muito bem, né, pra protagonistas. Até, sei lá, pro próprio. Até em qualquer um, né? Mas, por exemplo, um Tanjiro da vida, que foi um personagem que saiu um pouco do escopo do mangá, né? O próprio Midoriya, que eu defenderei com unhas e dentes que a história está errada em dar os poderes pro Midoriya, mas eu vou fazer isso sozinho, aparentemente. Então. Só que o ponto aí, o Fabião, é que a história, ela do My Hero Academia parece que ela tá girando em torno de um... Tem ali um negócio acontecendo no meio de tudo. Ah, mas sempre tem. E o Midoriya parece estar sendo preparado pra resolver aquele problema. Mas eu acho que ele inverte a mensagem a partir do momento que isso acontece, e isso acontece também com outro anime que a gente não acompanha, mas aparentemente faz sucesso, que é o Pro Black Clover. Sabe? Você não pode desistir, porque você é um merda, mas se você tem um sonho, você vai conseguir. Deixa eu só te dar um superpoder aqui que você é mais overpower que o resto. Sabe, mas pelo menos o protagonista de Shonen tenta criar um personagem, não é que nem protagonista de Isekai, que não é um personagem mais, tá ligado? Vocês têm problemas com protagonistas que eles têm... Eles são Ed, vamos dizer assim? O próprio... O Sasuke, ele é um antagonista, mas nesse estilão, assim, do Light, por exemplo... Bicho. Chato. Assim, chato. Tem uns que acertam normalmente pela inversão, né? Pra fazer comédia, mas... O cara Ed, na ele comédia... chega num ponto que, tipo, cara, você só tá sendo idiota, tá ligado? Na comédia, tipo, como uma sátira, até é legal. Mas no geral, primeiro que é chato, primeiro que a gente vai ter aqueles adolescentes babaca achando que é igual o cara, eu sou o Kira. Não, então você não é, você é um lixo. Não, o cara olha assim, puta, não tenho carisma nenhum, né? Vou vestir preto, falar grosso e ser um cuzão. Acabou, resolvido o problema, é isso, tá ligado? Na verdade, todo adolescente ele só queria vestir preto, falar grosso e ser cuzão. Por quê? Porque aquela ideia adolescente de que você vai comandar o mundo um dia, tá ligado? Não, você não vai, você só é um cara. Mas é bem jovem adolescente. Mas faz parte do crescimento do ser humano, tá ligado? Eu estive lá. Eu também. Não recomendo, mas não posso tirar as pessoas dali, elas têm que passar por isso. Exatamente. Mas vocês acham chato isso porque tá longe da nossa realidade, né? E esse é o curioso, né? Que se você for assim no mundo... se você for assim no nosso mundo real aqui, você vai se dar mal. Eu não sei, parece que o Edgelord, ele perde a chance de crescer como personagem, sabe? A não ser que, tipo, a história seja sobre ele parar de ser um Edgelord, aí você tem um caminho claro sobre como seu personagem vai terminar, então dá pra ver o que tá acontecendo. Ele só vai ser fodão, tá ligado? E não tem graça. Eu sou fodão, tá? E daí? Que você vai ser fodão do primeiro ao último episódio e acabou. Mas aí a gente entra num outro ponto, senhores, que quando o personagem principal ele não tem o poder pra ele conseguir fazer aquilo que ele quer, e aí a gente vê o exemplo do Seiya, por exemplo, que apanha pra caramba, a gente vê alguns outros personagens principais, o Ash é um exemplo desse. O Ash eu acho o Ash um bom protagonista, cara, porque apesar dele ter os percalços dele, ele perde sempre as ligas Pokémon, né? Mas ele tá sempre ganhando uma batalha, ele ganha uma luta ali e tal, ele é bonzinho, ele faz o bem, faz o certo e tal. Mas ele não consegue, tipo, suceder no final 100%, sabe? E quando a gente olha os personagens assim, tipo... O próprio Naruto é um exemplo desse, o Seiya é um exemplo desse, Midoriya é um exemplo desse,
que são, tipo, os caras fracassados. O Goku não é, né? Mas são os caras Dragon Ball fracassados. clássico era mais. Mas, tipo, você pega os caras fracassados e aí, tipo, eles são o personagem principal, sabe? E aí, em algum momento, ele começa a treinar, começa a aprender. E essa é tão uma jornada do herói que aí eu fico meio assim, poxa. Era por isso que o Rock Lee era legal. Porque ele era é. fracassado e ele só era fracassado mesmo. Então, tipo, ele viu um negócio que ele podia fazer, não era nem que ele era bom, era a única coisa que ele podia fazer, e ele resolveu ser bom naquilo. Eu Que era acho isso aquilo muito ou legal. nada. E, tipo, beleza, Exato. ele não tem poder overpower. Se alguém quiser parar pra treinar tanto, ou mais que ele, vai ficar tanto ou mais forte que ele e ainda vai poder saber usar o jutsu forte. Exato. Esse Mas é o ninguém ponto. para pra fazer isso, tá ligado? Porque ninguém vai parar. Vou treinar taijutsu até o nível mestre semideus do mundo. Não, ninguém vai fazer isso. Mas por que a gente fica tão do lado assim desses personagens que são os derrotados, né? Não, é porque... É a identificação que chama. Identifica, sabe? Mas a gente se identifica com um cara derrotado, cara, não é possível. Cara, a gente se Não, é identifica possível, com... sim. Mano, assim, tipo... Sabe? Mais não... humano possível. Ele é mais humano, tipo, ele é um merda. Cara, a gente é Brasil, é underdog, é torcer pro Ponte Preta contra o Corinthians, tá ligado? Tem o que fazer, a gente gosta de uma zebra. Esse que é o problema. É isso aí. Ai, caramba. Sabe? Então, tipo, é a história de superação do cara, tá ligado? Você tem o Neji. E o Neji o que tem? Ele é overpower. E daí? E é só isso mesmo. Aí do lado você tem o Rock Lee. O Rock Lee tá puto que aquele cara é bom pra caralho e não faz merda nenhuma. Por quê? Porque ele é overpower. Agora eu vou ser overpower de outro jeito também. Sabe, tipo, ninguém... Você... Na maioria dos casos, tá? Você não vai nascer especial. Você não vai tirar 10 em todas as provas se você não parar pra estudar. Sabe? Você não vai ser o cara mais foda do mundo se você não conseguir passar na porra da banca do mestrado. Se você não consegue nem passar na banca do mestrado, tu não vai ser foda, tá ligado? Academicamente falando, no caso, né? Mas a questão é essa. Pode ser bom em outras coisas, né? Cara, se você não parar pra fazer, não vai acontecer. Não vai. Ô Chico, quando a gente fala de Dragon Ball, por exemplo, teve um ponto que o Gohan era o protagonista. A gente pode ter mudança de protagonista durante a série? Porque a gente ficou um arco inteiro só com o Gohan. Eu acho que no caso do Dragon Ball, eu acho que eu posso estar errado, o Fábio pode até me corrigir aí nas questões estéticas de escrita. Toriyama se perdeu no personagem principal que ele queria no Dragon Ball Z. Ele queria. Eu tenho a impressão que ele queria dar continuidade. Ele queria, tipo, dar uma sequência no que ele criou pro Goku com o Gohan. E aí chega. O final perfeito seria na luta contra o Cell, que é quando ali o Gohan supera na verdade, todo mundo. Histórias dizem que era o final. Então, tinha que ser o final ali. Mas tava dando sucesso, dinheiro, vou fazer uma merda. Então, aí ele resolveu fazer. Só que eu tenho a impressão, Fábio, que pode ser alguma coisa de produtor. Ó. Tem que continuar e o Goku tem que ser o personagem principal. Então, mas até aí o Goku podia não ter nem ressuscitado, o que talvez fosse a ideia original. Porque depois que você teve pequeno Goku com todo aquele arco e você mata o Goku, só que você mata o Goku preparando o Gohan pra ele ser alguém foda, cara, porque a gente tem 2 arcos com o Gohan. E ele descarta o Gohan depois, completamente ali. Então, porque a gente tem que lembrar, tem o arco do Goku com o Gohan no começo de Dragon Ball Z, porque o pai dele tá morto. E o Piccolo jogou ele na floresta pro moleque sobreviver sozinho. É um bom pedaço do Gohan ali. Tipo, cara, por que o protagonismo passou por uma criança que tá sobrevivendo sozinha na selva? Mas eu vou dar um exemplo pra vocês, e vocês podem falar que é ruim ou tanto faz, de algo que aconteceu recentemente que me chamou muita atenção. Como isso foi resolvido, porque tava difícil de resolver. E isso por conta, talvez, da quantidade de episódios e de o que fizeram o personagem principal. Boruto. Dentro do anime de Boruto, você tinha um problema gigantesco, porque você tinha o Naruto e o Sasuke nessa história. Não era um problema. Não era um problema. Cara, o Naruto e o Sasuke, eles eram muito poderosos pra essa história e eles estavam muito próximos dos personagens principais, né? Então, o que aconteceu em Boruto, não vou dizer o que aconteceu aí, que pode ser que tenha alguém que não tenha visto ainda, é um negócio que provavelmente muita gente vai ver,
O que aconteceu em Infelizmente, Boruto idiota pra tudo, né? foi uma forma de tentar fazer o protagonismo do Boruto e do time do Boruto aparecer e voltar, porque Eu tenho insuportavelmente pessoas ruim. nunca vão esquecer eu acho. Escolha errada. Tudo escolha errada. É tudo escolha errada. Eu Era acho, só fazer eu um negócio pé concordo, no chão. eu Porque concordo. o Naruto não ia ficar indo resolver problema de ninja que tá sequestrando outra pessoa. Foda-se, ele tem uma porra de problema e papel pra escrever, brother. Não, assim. A gente tem alguns problemas com o Boruto, né? E esse é um A deles, que assim. existência dele é o começo. A existência dele é o começo. Outra coisa que o personagem principal tinha que ser a Sarada. O que o Naruto. A Himawari. O que o Naruto Ou se a Himawari. tornou. E o que Boruto se tornou. E o que aquele universo se tornou é uma avalanche de problemas um atrás do outro. Ah, beleza, tem aqui o moleque, ele é um ninja, entre aspas, qualquer, só que ele é filho do sexto Hokage. Primeira pergunta, e daí? Pra começar, e daí? Né? Isso só servia pra ter problema familiar com o pai dele, né? Pra ele ser o Naruto 2. Tanto que foi, só que Boruto tinha uma mãe na casa e não tinha o terceiro Hokage pra judiar dele. Então Boruto já tá na vantagem por causa disso. O Naruto se torna a pessoa ao contrário do que ele jurou se tornar. Ainda usar a melhor desculpa possível. Ainda se tornou o contrário do que ele deveria se tornar. Só que, fala assim, É muito ridículo. sabe aquela situação que a gente terminou Naruto lá no final da Guerra Ninja? Então, era só o começo. Eu vou trazer um monte de alienígena pra cá por motivo nenhum. Nossa, Pro cara ser tão forte, mas tão forte, que o boneco que tem o nome do desenho não presta pra nada. O nome... Primeiro que assim, o Naruto abandonar a família é a coisa mais nojenta e ridícula que já foi escrita no mundo. O cara que viveu como viveu abandonar a família é escroto, velho. Nossa, é muito mal feito, brother. Então, É muito mal feito, irmão. Eu tô falando do ponto de vista do anime. Eu não vi isso que o Chico falou, por exemplo. Ah, não? Você não viu? Não, nunca abandonou a família? Não. Nunca viu o Clone da Sombra derrubando bolo? Até eu vi o Clone da Sombra derrubando bolo. Ah, tá. Naruto abandonou a família, no velho. aniversário do filho porque ele tinha papel pra assinar. Por quê? Porque agora toda a Vila da Folha é a minha família. É isso que eu ia falar agora. No meu cu, né? É isso que eu... Não dá. Ruim, irmão. Não é assim. O Guilherme não viu isso, ele não viu, é cego. Não, eu vi. É que eu pensei que você tinha falado que ele tinha abandonado, tipo... de verdade, que ele tinha fugido, tipo o Sasuke assim da vida, não? Não, ele caralho, o segundo porque Hokage... Porque ele enxerga a família dele como a vida inteira. O segundo Hokage criou o Kagebushi pra trabalhar no lugar dele, pra, entre aspas, o segundo Hokage ir pra caceta do aniversário do filho dele. O Naruto só fez ao contrário, idiota. Não, é muito ridículo, O que o Naruto se tornou em Boruto é uma vergonha porque ele criou no desenho, pro personagem que ele criou no Naruto. Tudo bem, mas o ponto que eu tô falando é assim, eu concordo com você se isso poderia ter sido feito de uma forma diferente no caso de dar mais protagonismo pro Boruto, né? Por exemplo, que é o personagem principal, né, desse anime agora. Só que chegou num ponto que eu acho que talvez o início tenha sido errado, o Fábio falou aí dos alienígenas, o Chico falou dos alienígenas aí. Chegou num ponto que não tinha como o Boruto resolver o problema, entendeu? Porque talvez tenha sido escrito de uma forma inicial que não tinha como ele resolver. Porque assim, a gente tem que lembrar... Mas, e você precisava que o Naruto e o Sasuke resolvessem. Eu vou dar só um contexto. Acabou a Guerra Ninja. Impedimos a destruição mundial. Ok. Se passou, sei lá, chutando, 15 anos. Um mundo em reconstrução. Tem lá os condomínios novos, predinho da cidade nova de Konoha, tudo está em reconstrução e expansão. Não dá pra você contar uma história só com isso? Fabião, dá, mas eu fiquei pensando também da galera que não vai mais aguentar, porque a gente, quando a gente começou a ver Naruto... Era só fazer a Katsuki 2, era só fazer isso. Então, fizeram. Não, fizeram errado, esse que é o problema. Não, tudo bem, mas eu digo assim, ó. Que. Onde fizeram a Katsuki 2? Tem uma. Ah, você deve ter visto mais que eu até. Mas olha só. Katsuki 2. Tem sim, caramba. É o foco do anime. Mas ó. O foco do anime não são os irmãos da Kaguya? Isso já passou. O Onio, Nossa, Deus.
Então, isso passa e volta, é uma loucura, mas tem uma Akatsuki nova lá. O ponto é aqueles assim. caras nada a ver que tem uns clones bizarros, tem o clone do Jiraiya. Ó, Spoiler, foda essa bosta. mas vamos lá. O ponto é que Nossa, eu esse negócio é acho, muito ruim. senhores, que chegou num ponto que a gente, por exemplo, que viu Naruto desde o início, a gente acostumou a ver eles aprendendo do zero alguma coisa. E Nossa, muito eu ruim. vendo, tipo, o Boruto usando três tipos de estilo de jutsu lá, elétrico, água, fogo, sei lá. Eu falo, caramba, na verdade isso é muito um apelo para as pessoas não saírem da frente da TV, porque a gente que viu o Naruto usando um único jutsu, a gente foi acostumando, foi evoluindo, a gente não sabia que tinham outras coisas. E aí você traz o fã do Naruto que tá, tipo, vendo a Materazo e o caramba 4, aquele monte de jutsu diferente, e aí do nada você cai e, tipo, ó, agora tem os ninjas que não sabem nada, sabe? Será que não fica desinteressante? E aí eles falaram, o que eu tenho aqui de muito carisma, de muita gente gostando de ver, de muito entretenimento? Naruto e Sasuke, então eu vou deixar Naruto e Sasuke O até problema é, engajar o pessoal, sabe? e eu sofri esse problema também, é que Boruto fica confuso porque é um colado no outro, né? Quando você terminou de assistir Naruto, você não tem idade pra assistir Boruto. Uhum. Sabe? Não é pra você. E já que não é pra você, faça uma história que Naruto e Sasuke existem, ele tem a sua importância pontual pra alguma coisa acontecer, mas a história não é sobre eles. Uhum. Não é. A gente tem os novos ninjas, a gente tem a É isso que a molecada. gente fala. O problema tinha que ser pequeno, porque problema pequeno eles não têm que resolver. Não é o Naruto e o Sasuke que vão resolver problema pequeno. Aí você não precisa ficar acabando com Kyuubi, você não precisa ficar enfiando o Rinnegan no cu, porque você pode? não precisa ter problema com esse negócio. Escala. Começa Isso. a história, escala, né? Perde tempo. Vou fazer 4 anos de anime até o Naruto voltar a ser útil, mas perde tempo. Ou então, faz 4 anos de anime até o Naruto ser inútil por idade, e aí faz mudar os esquemas. Pronto. Mas aí você não. Aí é o ponto, né? Pra novas pessoas que vão acompanhar, normalmente as pessoas vão assistir Naruto e você tem um puta de um protagonista que todo mundo gosta lá em Naruto. O Boruto, ele não é esse protagonista, então? O problema não é esse, que o Boruto ele é um protagonista ruim e aí você precisou trazer o Naruto e o Sasuke de volta? Posso antes agradecer o GDC10 que se inscreveu com a Prime? Uhum. Ítalo. Porque eu sempre calma. chego quando vocês estão falando de Naruto. Calma, Ítalo. Eu posso explicar. Lê o que tá escrito em cima do Chico. Dessa vez eu tenho um motivo. Escrito aqui, Fábio? Tá escrito aí. Tá escrito aí. Ih, rapaz. Então. Tá, agora eu juro que eu tenho um motivo. É que só eu assisti One Piece e a gente não pode falar do Luffy. Mas o ponto é que quando a gente não tem um protagonista o suficiente pra segurar tudo aquilo, eu entendo que no caso de Boruto foi isso. Eu vou trazer os protagonistas lá de trás pra tentar melhorar. O Seiya pra mim é isso. Você eu tem nunca um achei o Seiya um bom protagonista. É que ele não é. Você acha que ele é um bom protagonista? Não é. É porque ele não é. Exato. Por isso que você precisa daquele monte de outros protagonistas daquele monte de gente envolvida na história pra tentar Cavaleiro do tornar o negócio Zodíaco é só um bando de cara gostoso de armadurinha e calça apertada. É só isso. Bom, sim, mas tem coisas aconteceram pra eles estarem lá, né? Mas o que eu falei foi quando, sei lá, vai sair Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Oh, meu Deus, uma história depois da história. Uhum. Sabe, que história contaremos? Vamos, no começo, não usar os protagonistas antigos e eles aparecerão na história quando for necessário porque algo precisa acontecer. Uhum. Só que Cavaleiros do Zodíaco Ômega é ruim porque foi feito para um público-alvo muito mais jovem. Uhum. Que a gente tem que lembrar que os OVA da saga de Hades é dos anos 2000. Então, assim, passou, sei lá, 15 anos depois, sei lá, 13, 14 anos depois que saiu os OVA, tá ligado? Porque o mangá acabou, sei lá, em 80 e qualquer coisa. Então, tipo, é para um público novo. Tem aqueles personagens clássicos? Tem.
Eles são importantes? Eles são importantes pontualmente, eles não estão lá pra salvar o dia. É igual o que o Fábio falou, tem um problema de geração pra Boruto também, né? Mas o problema é que o Cavaleiros do Zodíaco, a gente tá falando de quê? 15 anos? 20 anos depois? Boruto é em seguida. Logo em seguida, tipo, isso é um problema. Acabou Naruto com um anúncio de Boruto. Isso é um problema. Porque o Cavaleiros do Zodíaco Ômega, ele faz isso. Se passa alguns anos depois que Cavaleiros do Zodíaco acabou. Mas entre uma publicação e outra se passa mais tempo. Assim, Cavaleiros do Zodíaco Ômega se passa aqui, isso aqui, sei lá, 15 anos depois que termina o Cavaleiros do Zodíaco original. Só que isso, sei lá, foi 25 anos depois. Ô, senhores, quando a gente fala de Evangelion, por exemplo, a gente tem um problema grande pra gente discutir protagonismo, porque o Shinji, por exemplo, ele não é o herói, sabe? O Shinji, ele não consegue resolver todos os problemas. Ele tem uma discussão que, na verdade, era boa. Que é aquela questão que a gente brinca, sei lá, a gente vê com... Na verdade, aconteceu até aqui na questão que a pessoa muito jovem que tem um trabalho muito importante. Porque tem que ser ela. Sabe? Isso acontece em casos muito específicos e completamente exceções, mas acontece. Né? Sim, mas aí você não tem um herói resolvendo um monte de coisa, não, porque o Shinji ele tá sempre falhando. Ele tá sempre falhando, porque, tipo, não é pra ele estar lá, tá ligado? Tipo, fizemos uns robôs que infelizmente só funciona com criança. Chega aí, criança. Fala, não, velho, calma aí, eu só estudo. Sim, você nem me cria direito e eu que tenho que resolver o problema, tá ligado? Mas a gente não falou agora há pouco que o protagonista é aquilo que move a história? A história... Então o Shinji não é o protagonista. Não, nesse caso, não. Apesar de que, quando o Shinji entende o papel que ele tem e entende que ele pode fazer aquilo, apesar de só ter ele mesmo pra fazer aquilo, aí eles colocam a Asuka na história e fica tudo uma bosta. Não, eu juro, eu tava gostando de Evangelho até a Asuka aparecer, não tô nem zoando. Eu quase gostei, não tô zoando. Tipo, era bom. O Ítalo tá me corrigindo aqui que os caras gostosos de Cavaleiros do Zodíaco têm só 14 anos. Cara, não tem culpa, eles são desenhados como adultos. São. Dublados, inclusive. O mangá ainda continua de algum jeito, mas continua. Não sei qual. Tá. Acho que deve ser Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas tecnicamente, Next Dimension não é importante. Quando a gente pro Ômega. Porque o Ômega não tem mangá, o Ômega é só o anime. A gente viu alguns, a gente falou aqui sobre alguns tipos de protagonista, mas eu queria falar aqui sobre Digimon, que é a minha grande paixão aqui, que você tem alguns protagonistas, e você sempre sabe quem são os protagonistas, que sempre são os caras de vermelho de cada série do Naruto, né? Sim. De cada temporada, né? Sempre assim. Apesar do Tails azul. Não sei, eu parei de ouvir em Digimon. E aí, Nossa, só acontece depois de Digimon 4, inclusive. Antes era o cara de azul. Era o cara de azul, só que o cara de azul sempre tinha um Digimon vermelho no fim, com o poder da coragem. Aí faz sentido. Tirando o segundo que é azul, realmente, fica tudo azul e tal. Mas ele usa as coisas da coragem. Ninguém liga pro Vimon com a disso. Exato. Só que sempre em Digimon você tem uma distribuição ali dos protagonismos. E nem sempre o protagonista ele vai conseguir resolver todos os problemas. Às vezes ele não consegue resolver. E um outro personagem tem o desenvolvimento sendo feito ali ao longo do tempo, e chega um determinado episódio com um outro personagem vai lá e resolve. O exemplo do TK, do Takeru, da primeira temporada, que os personagens principais perdem numa luta franca lá contra o Piemon lá. Eles perdem, eles são derrotados, tipo, não é assim, tipo, teve algum buff ou alguma coisa, foram pegos de surpresa, não, eles lutam frente a frente com o vilão e eles perdem. E aí chega um outro personagem que tá sendo desenvolvido ao longo do tempo, que ele vai lá e resolve o problema. Então, ele tem momentos de protagonismo, né? Então, o Digimon, ele cria picos ali de protagonismo para determinados personagens ao longo do tempo. Os Digivices, eles têm essa desculpa, né? Porque, tipo, coragem é importante? Sim. Resolve tudo? Não.
Tem essa, tipo, cada Digivice representa uma coisa, e essa coisa é importante, tá ligado? Tipo, é quase uma representação da ficção psicológica sobre como se tornar uma pessoa boa. Sabe? Porque tem coragem, tem amizade, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, tem não sei qual que é o outro. Tipo, um bando de virtude que forma uma pessoa de bem. Vai, ser humano, viva o mundo, tá ligado? No fim acontece, tá ligado? Então você tem que dar protagonismo pra essas pessoas, porque nem todas as situações são iguais. Que é o que acontece em várias situações de Digimon, principalmente quando a segunda evolução do Greymon dá errado. Isso. É, que ele vira ele ia virar o Skull Greymon. E ele vira Skull Greymon. Skull Greymon, porque deu uma bosta lá. Sim. Sabe, então, tipo, que é uma coisa que também acontece. Às vezes vai dar errado e talvez o Abysmal te olhe com olhos mais amigáveis. Também acontece, tipo, você tem que ter tudo o resto pra isso acontecer. Mas eu sinto que você tem muito bem definido nesses animes que a gente tá falando aqui quem é o herói, quem move a história. E se você não tem, a coisa fica um pouco confusa, assim. A gente falou de vilão, e de vilão às vezes até era de boa não ter um vilão. Mas quando você fala de protagonista, fica difícil da gente não ter um protagonista, né? Eu não consigo pensar num anime que não tenha um protagonista. Porque se não tem história, não tem conflito. Se não tem conflito, não tem quem ir. A gente fala muito dessa parada é quase aquele que é movido pelo conflito, né? Por causa de. Ele tem que ser movido, né? Mesmo que, no caso que o Ítalo falou, que o Ichigo é movido pela história, mas ele tem motivo pra ser movido pela história, porque sequestraram um amigo dele, né? Então, tipo, mas às vezes é legal fazer, até perdão, uma parada em que os dois evoluem juntos, né? Eu e o Fábio, a gente gosta muito de personagem que evolui com o passar do tempo, né? Sim. O personagem melhora ou ele muda com o decorrer do que a história acontece na história, né? E a gente acaba gostando mais disso em história que não tem poderzinho teleporte, porque você não tem outra escolha, tá ligado? Porque na verdade, assim, quando a gente fala, Naruto, um exemplo fácil. O Naruto é exatamente o mesmo personagem, é uma linha reta do começo ao fim. Ele não muda. Ele não é outro cara, tá ligado? No fim de Naruto. Tô falando de Shippuden. Ele muda em Boruto porque ele começa a abandonar a família nas paradas meio estranhas. Eu acho que é problema de Hokage, aparentemente. Problema de Hokage. Mas ele não muda, tipo, tá ligado? Piada de que ele gosta da Sakura desde o começo do Naruto. Aí chega o pai reencarnado dele, ele vai zoar. A mina acabou de se declarar, o primo da mina morreu na frente deles, eu gosto da Sakura. É uma merda, tá ligado? Já tinha que ter mudado um monte de coisa. E não muda, o personagem não muda, é sempre o mesmo lixo. E eu acho que quando o personagem evolui com o tempo e você vê ele mudando, ele deixando de ser uma parada que é apresentada no começo pra virar outra coisa por N motivos, ele fica um pouco mais humano também. Porque você não é mais o que você era há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás. Não, completamente diferente, né? Tipo, e é por isso que eu acho que a gente gosta dessas histórias que não tem poderzinho e teleporte, não existe um grande vilão que perdeu a família na guerra e ele quer vingança, sabe? Que tipo, um anime de dia a dia. Existem conflitos? Existem. São pequenos conflitos do dia a dia, a maioria é piada? São. Mas, cara, são coisas que acontecem e quando você vê, você é outra pessoa. Sabe? É o famoso, tipo, alguém te ajudou por um motivo em alguma hora e você parou de fazer tal coisa. Às vezes você nem percebeu que você parou de fazer tal coisa, mas quando você perceber que você parou de fazer tal coisa, você vê que tem um arco que foi concluído, né? Exatamente. Ô Chico, lê o último comentário aí do Ítalo, por favor. Cara, Goku é um ótimo protagonista, pelo menos até o final da saga do Z. Eu discordo, principalmente porque eu acho que em Dragon Ball Z ele não tinha que ser o protagonista. Não, depende da saga, né? Dragon Ball Z é muito longo. Pra mim é meio que uma sucessão, assim, né? O Z é meio que pra fazer uma continuação e suceder. Mas eles se perderam ali. Eu acho que eles se perderam. A saga do Majin Buu é muito ruim, né? Não, mas até o fim da saga do Freeza, por exemplo, ele é um excelente protagonista. Sim. Mas ele é um protagonista pra alavancar o Gohan. Sim.
Que funcionou bem na Saga do Céu. Não no fim do Freeza, mas do Cell, sim. Sim, desde o começo eles mostram que o Gohan vai ser a parada mais forte que existe. Desde o começo do Dragon Ball Z. Aí chega a Saga do Céu, eles enfiam isso no rabo e acende um foguete. Não, eu não acho que... Saga do Céu, como assim? Não, é porque... Não, ele tem um momento que ele chega, o Vegeta olha pra ele e fala, você não tá treinando, você tá virando um bosta. Não, isso é na Saga do Majin Buu, não do Céu. Não, do Majin Buu, perdão, gente. Peço perdão pelo vacilo. Mas ainda assim, na Saga do Majin Buu, ele luta contra o Majin Buu. O Céu é uma merda. A Saga do Majin Buu é o quê? Do Céu é uma maneira. Do Majin Buu é boa. Isso é boa. Só que, tipo, e o Gohan, ele era interessante, né? Porque... inclusive eu vi um vídeo recentemente do Goku da Cronosfera, né? Que ele faz essa comparação que, tipo, ninguém pra lembrar de uma coisa que Dragon Ball não usa isso, mas qualquer outra obra usa. O Gohan, ele é um híbrido. Então, assim, ele é um híbrido. Ele é metade humano, metade alienígena. Né? E ele tem as suas falhas de humano e a vontade de lutar de um Saiyajin. Ou seja, o Gohan, quando ele entra no modo luta, que foi quando ele tava lutando contra o Cell, ele esquece. Tipo, eu estou lutando, lutar muito bom, vou lutar pra caralho, vou matar o Cell? Não vou. Vou bater nele até eu achar que chega. O problema é que eu não acho. Aí o Cell explode. Né? O Gohan, que era pra ter salvo o universo, quase destruiu o universo. E o Goku teve que se entregar. Isso é maneiro, funciona pra evoluir o personagem. É que o começo da saga do Majin Buu aí é muito Disney, né? Só que o fim da saga do Majin Buu ali, quando tem a luta do Gohan contra o Majin Buu, eu acho que é excelente, assim, excelente. Só que aí eles esquecem, é isso que o Ítalo falou, eles acabam mudando o protagonismo, né, que era do Gohan até ali, e aí volta a ser o Goku, né? O Goku precisava terminar com o Majin Buu. É muito ruim, essa saga do Majin Buu é muito ruim, porque na verdade eles esquecem a parte do... A principal parada do Dragon Ball é treinar. Os caras saíam pra treinar, ficava lá gravidade 1000, sei lá, qualquer merda assim, e chegava fortaço, o Goku chegava aí na Mikuzinha, os caras não conseguiam ver o movimento dele, umas paradas muito foda. Saga do Majin Buu, os caras esqueceram isso, tanto é que o Gohan, ele não treina, ele fica ajoelhado enquanto um velho fica cantando até liberar todo o poder dele. Ele fica vendo revista de mulher pelada, na verdade. Então, é uma merda, tá ligado? A saga do Majin Buu, no geral, é uma bosta. Sim. Assim, no geral, cara, 100%. Tem umas coisas maneiras, tipo a Videl. A Videl é um personagem legal. Mas é que assim, cara, é porque você se sente traído, porque o hype da saga do Cell era muito foda. Porque chega Trunks do futuro. Tenho que salvar o Goku porque ele vai ter um ataque cardíaco por causa de um bicho alienígena, nem sei por que motivo. E nem tinha um alienígena na história, pra começar. Porque se o Goku morrer, não vai, nem o Gohan dá conta. E a gente tem o Gohan sem braço, que é, pra mim, o melhor boneco que Dragon Ball já criou. Fala, mano, esses lazarentos, esses desgraçados arrancaram um braço meu, eu sou o único que consegue tancar esses caras, mas o problema é que vem dois. Isso fala, mano, tá aí o Gohan, esse é o Gohan bom. Que talvez eles estejam tentando trazer com o filme novo do Dragon Ball. Talvez. Que eles podem falhar. É filme novo do Dragon Ball? Dragon Ball Super Hero. Que é daquele anime paralelo lá do jogo. Não, é a continuação do Dragon Ball Super. Mas o Dragon Ball Super Hero, ele Não, Dragon Ball Super Hero. Super Hero. Tá, ok. Nossa senhora, meu Deus. Tá bom. Bom, senhoras e senhores, então esse aqui foi o Tasquete sobre protagonistas. A gente já falou sobre um episódio aqui nesta bagaça falando sobre os vilões, sobre os antagonistas, e agora a gente fez sobre os protagonistas. Nós falamos as diferenças, as convergências, se nós precisamos ou não de um protagonista, por que o protagonista ele precisa mover a história, e quais são os bons protagonistas, e por que o Taishi, ou o Tai, ele é o melhor de todos eles. Se você quiser saber, conhecer e acompanhar mais conteúdos como esse aqui, procura a gente lá em twitch.tv/papo profundo. Toda terça-feira, ao vivo, tem episódio nessa bagaça aqui. E um dia depois que o episódio ele vai ao ar, ele vai lá pro nosso YouTube. Procura lá por Papo Profundo no YouTube que você nos encontrará. Também
nós estamos com pequenos trechos desse programa aqui lá em @Papo Profundo no TikTok e no Quai. E também nós anunciamos sempre todas as nossas novidades e falamos algumas loucuras lá no nosso Twitter, @Papo Profundo no Twitter também. Agradecendo aí ao pessoal que apareceu aí na nossa live, agradecer ao Ítalo, agradecer ao nosso querido Pato do Blog, que está quase sempre aqui conosco. Nós mudamos um pouquinho aqui a dinâmica deste programa e nós falamos sobre um assunto sobre um dos animes em uma das terças-feiras, que agora nós só fazemos lives às terças-feiras. E nós falamos sobre 2 animes especialíssimos. Nós falamos sobre Kaguya e nós falamos sobre Spy Family. Essas 2 loucuras aqui, nós estamos juntando episódios para falar sobre um montante de vários episódios. Queria dizer uma coisa, hein? Se a galera do chat me ajudar a dar o golpe, a gente consegue fazer o episódio especial de One Piece. Olha aí. Sumam com o Chico e com o Guilherme. Pode ser. Eu vou ver 3 episódios de One Piece. Não dá. Eu acho que eu tava precisando de folga. Não, eu te dou a folga. Você me dá outras coisas também. Mas aí você tá vendo toda terça do mesmo jeito. Chico, diga para as pessoas como elas podem fazer para encontrar você e o Dicecast. Em bladobladoblado.dicecast.com.br, Dicecast RPG no Spotify e todas as redes sociais com Dicecast Oficial, procura que aparece. Muito bom, muito bom. E na Twitch também, Dicecast TV. E tem no também? YouTube também, com esse nome. Tem também. Tem no YouTube também. No YouTube também. Muito bom. Enquanto o Chico ele escreve ali no nosso chat o não vai escrever, já do disse, Dicecast para poder acompanhar. Ô Fábio, diga para as pessoas como elas podem fazer para encontrar você nas internet. Você pode seguir não só eu, quanto o Guilherme e o Chico no Twitter. Tá aqui, ó, @Fábio Jacobson. Que você vê a gente falando bobagens, assim, altas bobagens e altos prints de animes e várias palhaçadas. Mas, se você tem excelente foto que a gente tirou no final de semana também. Tem uma excelente foto que você pode ver lá. Mas, se você não gosta de palhaçada, você pode procurar outro lugar, porque o meu Wattpad tem muito texto que eu acho que é engraçado. Então, aí eu não consigo ajudar muito, mas o wattpad.com/Fábio Jacobson tem lá uns negocinhos que eu escrevo. E fiquem de olho no Dicecast TV no Twitch, que em algum momento, entre hoje e dia 31 de dezembro, eu vou tirar o pó do meu Wattpad ao vivo. Vai ser ao vivaço. Prometeu, quando? Hein? Até dia 31 de dezembro de 2022 vai ter. Confia. Prometeu, muito bom. E se você quiser... Será que meu vídeo do Papo Profundo sai antes disso? Não, jamais saberemos. Não. Chutaria que não. Eu também. E se você quiser me acompanhar nas internets, além de @GDC10 lá no Twitter, você pode também entrar lá no Instagram em Foco das Coisas. Procure lá por Foco das Coisas no Instagram, que você vai ver fotos de coisas que estão no mundo. Só que de perto. Olha que beleza. Que loucura. Tá aí a premissa dessa bagaça. Sigam lá. Tem fotos... ultimamente teve um croissant, teve uma banana... Teve um tubo de creme dental. Olha que loucura. Então, sigam lá. Só coisas loucas. Só coisa bonita. Então é isso, senhoras e senhores. Nos vemos na terça-feira que vem às 9 da noite ou em Papo Profundo no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Adeus, Chico. Adeus, Guilherme. Guilherme, pra cima, Guilherme. Pra cima, Guilherme. Aqui. Isso. Não, aqui. Não, erro. Assim, ó. Adeus, Chico. Isso, muito bom. Adeus, Guilherme. Fábio, adeus. Adeus. Bom, eu fiz do lado errado. Mas aqui já tá passando. Adeus. Adeus. Então, adeus. Adeus.